Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós iremos falar sobre o domínio ARC, um pouquinho sobre as suas características e classificações. Eu sou a professora Tayane Amorim e eu sou bióloga. Então nós iremos entender um pouquinho sobre o domínio ARC, as suas características, as classificações e suas divisões. Então, o domínio Archaea, ele atualmente é constituído, então, junto com bactéria e eucária, que são os três domínios que estão divididos. A Archaea seguiu um caminho diferente na evolução e apresenta características específicas em como os eucariotos, diferente de bactéria, e possui características que são próprias também do domínio. A sua grande diferença está na organização e no funcionamento dos seus genes, que só conseguimos ter essas descobertas através das técnicas em biologia molecular. As características. Então, elas estão dentro do reino Monera, elas são procariontes, são organismos unicelulares, estrutura semelhante ao das bactérias, parede celular, quando presente, não possui peptidoglicano, a morfologia é parecida com o das bactérias ou sem forma, possui um cromossomo circular, possibilidade de seus cromossomos terem mais de uma origem de replicação. E elas podem sobreviver a ambientes extremos de vida. Suas classificações, elas são classificadas como extremófilas. Mas por que extremófilas? Porque esses organismos, eles são aqueles que são adaptados, conseguem viver em ambientes extremos, como aqueles que são ricos em sais e extremamente quentes. Então, os primeiros organismos procariotos do domínio Archaea foram classificados como extremófilas, do latim extremo, que é extremo, e do grego philos, que é amante. Então, elas podem ser divididas em halófilas, termófilas e metanogênicas. Então, as halófilas, do grego holo, sal, e do grego philos, amantes. Então, amantes do sal, gostam de ambientes de alta salinidade, muitas vezes mais salgados do que a água do mar. Um exemplo, então, é a Halobacterium. Elas apresentam em suas proteínas e sua parede celular, que são propriedades incomuns, que fazem com que os ambientes salgados sejam perfeitos a elas. Porém, se a salinidade estiver abaixo de 9%, elas não sobrevivem. Então, elas morrem se tiver pouco sal na água. Uma curiosidade sobre elas é que as colônias de algumas espécies de arcas deixam a água então rósea ou púrpura avermelhada, devido à presença de um pigmento chamado de bacteriorhodopsina. As termófilas, do grego termo, quente, e do grego philos, amantes, então amantes do quente. Gostam de ambientes de alta temperatura, vivendo em fontes termais ácidas, onde as temperaturas variam entre 60 a 150 graus. A grande maioria dos organismos morreriam em tais condições, devido à desnaturação das proteínas. E o DNA ele não conseguiria, então, manter a sua dupla hélice. Porém, esses organismos extremos, eles apresentam DNA e proteínas que são estáveis a esse tipo de ambiente. Então, o DNA delas não se desnaturam devido à temperatura. As descobertas das arqueias termófilas proporcionam o desenvolvimento de uma técnica revolucionária da biotecnologia. O nome dessa técnica é nome dessa técnica é PCR, que é a reação em cadeia polimerase. É utilizada uma enzima chamada de DNA polimerase. Essa enzima é encontrada em uma termófila e ela é responsável por sintetizar moléculas de DNA em alta temperatura. Então, aqui é o processo de PCR, que é utilizado pela biologia molecular. Metanogênicas. São capazes de produzir gás metano, CH4.
São anaeróbicas estritas, não vivem em ambientes com oxigênio, encontradas no sistema digestório de ruminantes e seres humanos. Elas são específicas por produzir aquelas flatulências, o famoso pum. Podem viver em pântanos e em outros ambientes ricos em matéria orgânica e sem oxigênio. São responsáveis pelo processo de decomposição do lixo, produzindo gás metano, que pode ser canalizado e usado na produção de energia. Alguns produtores estão pensando nessa possibilidade. E aí vem as suas divisões, que elas podem ser as Crenarchaeota, que inclui a maioria das espécies termofílicas, pode ser as Corarchaeota, que inclui todos os organismos termófilos extremos pouco conhecidos, e as Euriarchaeota, que encontram-se todos os metanogênicos e muitos halófilos extremos. Então vamos recapitular um pouquinho da aula de hoje? Nós vimos sobre o domínio Archaea, as suas características, as suas classificações e as suas divisões. As classificações elas podem ser extremófilas, halófilas, termófilas e metanogênicas. As divisões elas podem ser Crenarchaeota, Corarchaeota e Euriarchaeota. E essa foi a aula de hoje sobre o domínio Archaea. E eu te espero na próxima.